João capítulo 21, a partir do primeiro versículo. Depois disso, Jesus se manifestou novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se assim. Quero chamar a atenção para o finalzinho desse versículo que diz: manifestou-se assim. Jesus ele havia sido crucificado, morto, e ao terceiro dia ele ressuscitou. E esse episódio ele é o relato quando pela terceira vez Jesus aparece aos discípulos após a sua ressurreição. Pedro, há mais ou menos uns 2 anos atrás, ele tinha vivido um episódio parecido, quando ele estava na praia e passou uma noite inteira pescando e nada tinha apanhado, a Bíblia diz. E quando Jesus ele instrui que Pedro lance a rede um pouco mais profundo, e ele fez isso, e ele conseguiu pegar uma grande quantidade de peixes. Pedro também ele havia negado Jesus. Quando Jesus ele tinha lá atrás questionado Pedro a respeito da sua fidelidade. E Jesus falou para ele assim: olha, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Então, Pedro ele estava vivendo uma nova situação de restauração do seu apostolado e do seu ministério. E quando Jesus ressuscita e aparece aos discípulos, ele encontra Pedro na mesma situação, convidando algumas pessoas para ir com ele à praia pescar. Até porque Pedro ele era um pescador, ele era uma pessoa na sua profissão de muita excelência. Então Pedro ele volta para a prática da pescaria e ele leva algumas pessoas com ele. Quando perguntaram onde é que você vai, ele falou: eu vou pescar, e as pessoas falaram: eu vou contigo. E Pedro ele foi, e quando ele pescou, quando ele lançou a sua rede, a Bíblia relata em João 21 que eles não pescaram nada. Mas o que me chama a atenção aqui no capítulo 21 do livro de João, e no versículo 5, diz assim: então Jesus lhes disse: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Disse-lhes ele: lançai a rede à direita do barco e a achareis. Então, novamente, a cena se repete. Pedro pescando, lançando sua rede e não pegando nada. Há muitas situações na nossa vida que nós voltamos a viver as mesmas práticas, a viver as mesmas realidades, a viver o mesmo cenário, coisas que nós já tínhamos experimentado, talvez uma mudança. E Pedro, vivendo aquele mesmo cenário do passado, Jesus, de uma forma muito sábia, ele questiona: e aí, vocês têm alguma coisa para comer? A ideia que ele quer passar aqui é o seguinte: olha, será que vocês não poderiam estar vivendo algo diferente? Eu já trabalhei na vida de vocês, eu já ensinei, eu já instruí. Então os discípulos constrangidos falam: olha, não, nós não temos nada para comer. E Jesus mais uma vez fala: então vocês vão lançar a rede aonde eu estou instruindo. E eles lançaram a rede. E quando eles lançaram, eles pegaram 153 grandes peixes, a ponto de a rede naturalmente ter que se romper, mas ela não se rompia, a Bíblia falava. E a Bíblia também ela fala a respeito de João, que João ele reconheceu que era Jesus. Por quê? Porque manifestou-se assim. A Bíblia, nós começamos a ler ali em João 21:1, manifestou-se assim. Ou seja, a manifestação de Deus, a manifestação do próprio Cristo, ela fica notória. É muito especial nós vermos uma passagem como essa, quando no versículo 12 diz assim: disse-lhes Jesus: vinde
comei, nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Como que eles sabiam que era o Senhor? Porque a manifestação desse amor, desse evangelho, ele se dá de uma forma prática e não teórica. Quando nós vivemos a palavra do Senhor, nós temos que, de certa forma, sair da teoria. Antes de Jesus ele dar uma oportunidade para Pedro restituir quando ele havia negado Jesus, e na sequência nós vamos ver Jesus ele perguntando: Pedro, você me ama? E aí Pedro fala assim: claro que te amo, Senhor. Ele fala: então apacenta os meus cordeiros. É Jesus nos dando o privilégio, a recompensa de servir as pessoas. E foi isso que ele fez com os próprios discípulos. Antes de ele tratar do caráter de Pedro e dar a oportunidade de Pedro se retratar, o que ele faz? Ele serve. Ele chama as pessoas depois de uma frustração e depois do sucesso, quando ele mesmo coloca a mão e o milagre acontece, de eles pescarem 153 grandes peixes, a Bíblia fala. Me chama muita atenção essa passagem que Jesus ele chama e dá a oportunidade para eles se secarem, para eles se esquentarem e serve, prepara comida para eles, para que eles sejam supridos. Quando eles estão supridos, é que o próprio Cristo ele vai ensiná-los a respeito da fidelidade, coisa na qual ele havia negado o próprio Jesus lá atrás. Mas antes de mais nada, ele serve. E nós precisamos aprender a servir as pessoas, a suprir a necessidade das pessoas. Talvez a nossa família, as pessoas que nós convivemos, elas estão esperando que você sirva. Porque nós precisamos ser pessoas diferenciadas. A maior recompensa que nós temos como cristãos é o privilégio de poder servir uns aos outros. Aprenda a servir. Deus abençoe.